Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor João Paulo, seu professor de Biologia, e eu estou fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês a respeito de bioética. Bom, a bioética é um assunto interdisciplinar que envolve as ciências biológicas, né, as ciências da vida, e também as ciências humanas. É, Hoje, mais cedo, uma colega me procurou pedindo ajuda para responder uma questão do PET de filosofia, que traz uma questão que é interdisciplinar com a nossa disciplina de biologia. A questão ela diz o seguinte: entreviste o seu professor de biologia, que no caso sou eu, fazendo a seguinte pergunta: qual a sua opinião a respeito dos transgênicos e experimentos com células-tronco, ou seja, experiências genéticas? Avalie a resposta e tente se posicionar também diante das questões éticas envolvidas. Bom, pessoal, a questão ela traz alguns aspectos bem interessantes que levantam diversos problemas éticos. E não é só essa questão do PET de filosofia que aborda a bioética. A questão seguinte também, ela traz o tema da bioética para ser discutido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa área da biologia, né, e das ciências humanas também, essa área da filosofia e da biologia, que é a bioética. Bom, como você pode perceber pelo próprio nome, bio de biologia, bio significa vida, e ética é uma área de estudo da filosofia. É a área que estuda a ética aplicada às ciências biológicas. A bioética é uma área de estudo relativamente recente, ela surge aí no finalzinho do século passado, aí, mais ou menos na década de 70. E ela surge nesse momento justamente porque novas tecnologias e novas descobertas foram surgindo nesse momento também, né? Nesse momento histórico, e que como essas novas tecnologias elas foram surgindo, questões, né, problemas relacionados a essas tecnologias foram sendo discutidas, foram sendo levantadas também, porque a partir do momento onde não se tinha tecnologia para fazer clonagem, a gente não tinha por que discutir clonagem. A partir do momento onde a gente não tinha tecnologia para fazer edição genética e fazer um organismo geneticamente modificado, né, um organismo transgênico, a gente não precisava discutir isso. A partir do momento que a gente avança a tecnologia e tem avanço tecnológico que nos possibilita fazer isso, essas possibilidades nos levantam, né, problemas que possam vir a surgir, que eles necessitam de uma problematização e de um diálogo prévio, porque assim, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, vocês sabem disso, né? Qualquer super-herói sabe disso. E como cientistas também têm grandes poderes, eles precisam ter enormes responsabilidades. Não é simplesmente porque existe uma certa tecnologia que os cientistas eles vão simplesmente sair fazendo qualquer coisa que lhes venha à cabeça. Antes de fazer qualquer tipo de experimento, por exemplo, que envolva seres humanos ou que envolva animais, inclusive aplicar um questionário, sabe? Um questionário escrito, que você vai só fazer perguntas. Esse experimento ele passa por um comitê de ética, um grupo de pesquisadores que vai avaliar o quanto aquilo pode ser problemático ou não para a sociedade. Então vamos lá. Vocês já entendem então que a bioética ela é uma ciência que ela visa discutir os problemas, né, os demais problemas da ciência. Então, vamos pensar um pouquinho nesses problemas que o exercício nos trouxe. Primeiro, transgênicos e depois células-tronco. E, de uma forma geral, né, experiências genéticas. Transgênico. Vamos entender o que são transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados. Por exemplo, você pega lá um pezinho de milho. Esse pezinho de milho ele seria vulnerável a pragas ou então a uma temperatura determinada, né? Ou ele seria vulnerável a uma doença fúngica, poderia pegar algum fungo e aqui poderia ser mais frágil, né? Então, os cientistas eles encontram um pedacinho do DNA que pode ser responsável por aquela fragilidade, né, eles conseguem editar aquilo. Então pega uma sequência de DNA de uma outra espécie que já não tem aquele problema, então que eles saibam que pode trazer alguma característica que vai fortalecer, ou então que vai trazer algum benefício para essa espécie que eles querem melhorar. Então eles vão juntar e vão mexer no DNA. Isso pode trazer diversas consequências, né? Como, por exemplo, os transgênicos a gente sabe que eles afetam muito o meio ambiente, porque a partir do momento onde a gente não tem
um organismo, né? Normalmente os organismos geneticamente modificados, eles são muito resistentes aos herbicidas e aos inseticidas, de forma que quando você vai aplicar os agrotóxicos na lavoura, a sua planta que está sendo cultivada, ela é resistente àqueles venenos, mas as outras plantas não. Então, o gene transgênico, ele conferiu resistência, né, aquelas plantas que não vão morrer por conta do agrotóxico, a planta que você está cultivando, mas as ervas daninhas, as pragas, elas vão todas morrer. Só que olha só as implicações indiretas disso. A sua planta ela é mais resistente, então você pode colocar uma carga maior de agrotóxico naquela plantação. Mas indiretamente você vai estar colocando agrotóxico no meio ambiente também. Aquele agrotóxico vai chegar no lençol freático. Aquele agrotóxico ele pode, por exemplo, contaminar, né, a água de uma região inteira. Aquele agrotóxico ele pode chegar na mesa das famílias, por exemplo. Né, tudo isso como um resquício indireto da edição genética para que tornasse aquela espécie cultivada mais forte, mais resistente. Entendem isso? Então, assim, todo avanço tecnológico ele precisa ser precedido de grande debate. E, assim, a gente precisa colocar numa balança, e a bioética ela faz muito isso, das vantagens e das desvantagens de qualquer tipo de procedimento. Por exemplo, as desvantagens, por exemplo, dos transgênicos são essas, né? Algumas das desvantagens dos transgênicos são essas. Mas as vantagens dos transgênicos, a gente possibilita que milhões de pessoas que não teriam recursos, não teriam acesso à alimentação, passam a ter, porque a gente tem muito mais alimento sendo produzido. A partir do momento que a gente tem essas variedades mais resistentes, a gente tem uma maior produção de alimento, por exemplo. Então, tem um benefício. Agora, fazendo um vínculo com a filosofia, por exemplo. Dentro da filosofia existe uma corrente chamada de corrente utilitarista. Vocês podem ver aí com a professora de filosofia de vocês. O utilitarismo, ele diz o seguinte: a gente precisa, nessa balança, né, entre prós e contras de uma coisa, ver o nível de felicidade. Vamos tentar disseminar o máximo de felicidade possível entre o maior número de pessoas. Então, o objetivo da corrente utilitarista é que o maior número de pessoas possam atingir um maior grau de felicidade possível, um maior grau de satisfação possível, em detrimento de um menor número de pessoas que teria que arcar, por exemplo, com um problema, ou então com algum aspecto ruim dessa decisão. Né? Então, quando você consegue maximizar, né, a parte boa, né, a felicidade ou a satisfação para o maior número de indivíduos, isso é positivo e isso é o desejado. Então, as correntes dentro da bioética, muitas delas elas tendem a adotar essa ideia utilitarista, ou seja, de beneficiar o maior número de pessoas possível. Se aquela tecnologia ela tem um potencial benéfico muito grande e que aquilo vai beneficiar muita gente, então isso é uma coisa boa, uma coisa que a gente leva em consideração. Por exemplo, a outra questão que foi levantada na atividade, células-tronco. Experimentos com células-tronco eles podem ser problemáticos por uma série de questões aí, para muita gente. Por exemplo, usar células-tronco ensejaria, por exemplo, a discussão de onde inicia a vida. Mas a gente, hoje em dia, sabe que não tem só célula-tronco embrionária, né? A gente tem vários outros tipos de células-troncos. Mas para problematizar um pouquinho mais, vamos pensar na célula-tronco embrionária, do embrião recém-fecundado lá. Vamos supor que um casal ele quer fazer uma fecundação in vitro, né? Vai lá, coleta o óvulo, coleta o espermatozoide, faz a fecundação lá numa plaquinha de Petri, in vitro, no laboratório, e vai fazer isso de vários embriões. Vai pegar alguns desses embriões para colocar na mulher que vai engravidar e que vai receber. Vão sobrar alguns desses embriões que não serão usados. E aí, esses embriões, eles vão ser descartados? Esses embriões, eles podem ser usados, já que a mulher já engravidou, ela não quer mais ter filho, por exemplo. Esses embriões, eles poderiam ser usados para fazer pesquisa científica, por exemplo, para ajudar pessoas que têm algum problema genético, então sofreu algum acidente, tem algum problema na medula, né? A gente sabe dos potenciais que essas pesquisas podem trazer. E isso se esbarra no fato de que muita gente acredita que aquele embrião já é uma vida e tem o princípio da dignidade da pessoa humana e que aquele princípio da dignidade da pessoa humana já está presente naquele embrião e aquele embrião já é uma pessoa, então não seria ético
usar aquele embrião para fazer pesquisa. Então, assim, é muito difícil dentro desses aspectos se posicionar, porque são vários aspectos prós e vários aspectos contra. Mas, assim, no geral, a gente precisa sempre pensar naquela ideia do utilitarismo de colocar numa balança. A tendência é que, com o passar do tempo e novas tecnologias vão sendo descobertas, aquilo que era novidade vai deixando de ser tão tabu e a gente vai passando a aceitar melhor. Vamos lembrar que a ética, ela é um aspecto da cultura humana, né? E a cultura humana muda. A cultura humana ela é mutável. O tempo e o espaço eles mudam a cultura. Por exemplo, hoje, aqui nessa região onde a gente mora, as pessoas manifestam determinada cultura. Daqui 100 anos, a cultura aqui pode ser diferente. Os valores podem ser diferentes. Daqui 200 anos podem ser diferentes ainda. Da mesma forma que há 500 atrás, as pessoas que moravam nesse mesmo lugar tinham valores diferentes. Há 500 atrás, quem morava aqui eram os índios, por exemplo. Quais eram os valores éticos que os índios tinham? Né? Então, isso vai mudando de cultura para cultura. Voltando nos aspectos da bioética, né, da ética aplicada nos problemas biológicos, dentro de um aspecto, né, utilitarista, quando você usa um embrião, então usa um conhecimento aplicado sobre genética para difundir um maior número de benefícios para uma maior quantidade de pessoas, isso no final é vantajoso, porque naquela balança aquilo acaba disseminando um maior número de satisfação para um maior número de pessoas possível. Tá? Então, nesse aspecto, eu me posiciono a favor, mas é claro que não é uma coisa, como por exemplo, preto no branco, não é uma coisa totalmente determinada. Todas essas discussões, todos os usos, todas as aplicações dos conhecimentos biológicos, elas ensejam e elas requerem uma discussão ética a respeito do que vai ser usado, de como essa aplicação vai ser feita, quais são as possíveis implicações disso, né, na sociedade, na vida humana e na cultura. Bom, eu espero não ter confundido mais do que ajudado vocês. Mas assim, espero que eu tenha conseguido organizar aí um pouquinho na cabeça de vocês, um pouquinho de como é que é essa coisa de decidir dos prós e dos contras, né? Se uma determinada tecnologia ela deve ser usada ou não. Porque nenhum desses assuntos, né, dentro da bioética, eles são totalmente determinados, né? Pode ser que as coisas estão sempre em mudança, como eu falei para vocês, a ética ela é vinculada, né, ao povo, à cultura, ela não é uma coisa universal, apesar de que existam algumas correntes teóricas que defendam isso, né? Mas a discussão sempre vai estar aberta a isso, beleza? Então, assim, busquem pensar a respeito. Eu acho que se posicionar já de cara a respeito desses temas é um pouco problemático, né? A gente precisa sempre pensar bastante antes disso. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês. Um abraço, qualquer dúvida entre em contato e até mais.